Bom, pessoal, nós vamos agora então para a nossa terceira parte do nosso Evangelho no Lar. Hoje vamos iniciar o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Onde no item 1, que é baseado no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim: Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E ainda tem um item 2, que é do Antigo Testamento, do Decálogo, do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, onde se diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Né? Então, esse início do capítulo, quando Jesus fala aqui, né, vós sabeis os mandamentos, então ele está lembrando de mandamentos que já estavam registrados no Antigo Testamento. Né? Então ele está recomendando que as pessoas se lembrem, porque a gratidão e o culto aos antepassados é fundamental, né? Porque a gente tem que agradecer o fato de que, por exemplo, nós estamos aqui no mundo tendo uma oportunidade de evoluir espiritualmente graças a seres que sacrificaram muitas coisas na sua vida para que nós pudéssemos sobreviver, sobretudo nos nossos primeiros anos de vida, né? Quando a gente ainda era um ser indefeso. Então, se a pessoa não consegue honrar nem a vosso pai e a vossa mãe, como que vai fazer, cumprir os outros mandamentos, amar o próximo, amar a humanidade? Fica difícil, né? Então, Jesus lembra aos seus seguidores essa passagem que foi a segunda que eu li, do livro de Êxodo, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará, né? Ou seja, uma forma da gente até honrar, aliás, a melhor forma da gente honrar nossos antepassados, nossos pais, nossas mães, é justamente aproveitarmos da melhor forma possível a preciosa vida humana, que o André falou agora há pouco, ou seja, preciosa para a evolução espiritual, porque senão, se não aproveitarmos a evolução espiritual, é como se nós tivéssemos jogado toda essa preciosidade no lixo, né? Desperdiçado uma oportunidade, né? Aí Kardec, no item 3, que ele intitula Piedade Filial, ele vai dizer o seguinte: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe, né? Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Eu me lembro aqui de Francisco de Assis. Eu não sei se vocês já viram um filme que fala sobre Francisco de Assis, que retrata a biografia de Francisco de Assis, e ele com 16 anos ele sai de casa, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Ele se desentende com o pai, porque na verdade ele era tão amoroso que é até difícil dizer que ele se desentendia, né? Porém, ele era um espírito muito lúcido, muito avançado, né? Muito além da sua época, e até hoje, se renascesse, seria muito além da nossa época também, porque nós não evoluímos muito em relação à Idade Média do ponto de vista moral, né? Evoluímos intelectualmente ou tecnologicamente, mas moralmente, infelizmente, não, né? E o que aconteceu? O pai dele era um comerciante rico, né? Muito cioso, né? Muito trabalhador, construiu toda aquela fortuna, aquela coisa toda. Só que Francisco de Assis, ele tinha aqueles impulsos assim naturais de um ser compassivo, né? Ele via, e naquela época, na Idade Média, muita gente passando fome, muita gente precisando de roupa, e aí ele saía entregando assim, né, para as pessoas. E o pai dele, aquilo gerava conflitos, né? Porque você quer acabar com a nossa fortuna, quer não sei o que. E até que chegou numa situação, eu não me lembro dos detalhes, mas chegou numa situação em que Francisco de Assis se viu diante da seguinte situação, né? Ou ele se submetia aos desejos do pai, que era o quê? Que ele se tornasse um comerciante nos mesmos moldes em que ele, ou seja,
que se preocupasse com a riqueza, que se preocupasse com a família e que esquecesse o resto, né? Ou ele seguia seus instintos naturais, seus impulsos naturais de um espírito que já era muito evoluído moralmente, né? Muito, muito avançado. E, obviamente, quando ele foi fazer essa escolha, ele não teve dúvida, né? Entre servir a Deus e a Mamon. E, não sei, vocês devem conhecer, né? Que é o fato mais importante da biografia dele, ou talvez o mais marcante, né? Se não o mais importante da biografia dele, é que ele fala para ele, não, tudo bem, então eu vou embora, vou levar a minha vida. E ele sai nu, porque ele fala, não vou levar nem a roupa, não vou causar prejuízo ao senhor, está aqui, né? Eu estou lembrando disso por quê? Porque quando a gente lê os ensinamentos, a gente precisa ampliar a nossa visão, né? Então aqui fala assim, sobre a submissão, por exemplo, aos pais, né? Aí a gente vai perguntar, e aí, Francisco de Assis era um espírito superior e de repente ele não foi submisso, né? Na verdade, ele fez de tudo para ter uma boa convivência com o pai, mas como todo espírito evoluído, ele não vai abrir mão dos princípios universais, porque isso está acima, né? Então ele não desrespeitou, ele não agrediu, ele não teve apetite de adolescente, porque ele era um adolescente, né, com 16 anos, né? Mas pelo contrário, agiu com enorme sabedoria e muita coragem, porque saiu no mundo sem roupa, sem dinheiro, né? Como diria a música, nu como no bolso, né? Sem nada, né? Mas é importante então a gente ter ampliar a nossa visão dos ensinamentos para entender, né, o que significa realmente a submissão, né, quando é colocada nesse contexto. Não significa se submeter o maior ao que é menor, né? E Francisco de Assis, eu lembro muito dele por causa disso, sabe? Ele, na hora que teve que decidir, ele falou, não, o serviço a Deus está acima do serviço que não era nem o caso do pai dele, mas a mentalidade que o pai dele encarnava, né? Que era a mentalidade do mundo, que era Mamon. E Jesus fala, não se pode servir a dois senhores. Então, vocês vejam como que o espírito, é aquilo que o André colocou agora há pouco, né? Eu vou perder, né? Não, você vê, Francisco de Assis com 16 anos, ele estava ali usufruindo de toda a bagagem espiritual que ele construiu em incontáveis reencarnações passadas, né? A ponto de dar essa força moral para ele, de conseguir, né, se opor a uma coisa que não é fácil, né? Principalmente com um espírito que, como ele, tinha uma constituição assim interior muito delicada, né? O pai é o pai, ele queria honrar pai e mãe, ele sabia que isso era um mandamento importante, mas chegou um ponto em que ele, o espírito lúcido que era, falou, não, eu vou ter que fazer uma escolha, e aí eu fico com o meu pai celeste, né? Nesse sentido. Mas saiu sem raiva, né? Saiu, não foi nada, foi uma decisão serena e tranquila. E aí Kardec continua dizendo assim, esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tem tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório, porque tem pessoas que desempenham muitas vezes papel na vida das pessoas de pai e mãe sem serem pai e mãe, né? Então ele está dizendo aqui que, poxa, isso aí a pessoa nem tinha obrigação de fazer, se fez, mais ainda merece esse honrar pai e mãe. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa faz a ação externa, mas por um desencargo de consciência, vai dizer, não, eu não quero depois desencarnar e ter problemas lá no céu, né? Então com esse espírito, aí já é aquele espírito egoísta, né? O ego tentando se livrar de problemas futuros, né? Porque o ego, ele tem esse problema também, né? Ele não se preocupa só com o bem-estar dele no mundo, né? Quando ele tem uma crença numa vida posterior, ele pode se apropriar também dessa crença e dizer, não, eu também quero ficar bem depois, né? Então isso perde o valor da ação, né? Também, às vezes, até na própria vida mesmo, não ficar com remorso, não ficar assim. Exatamente. Ou seja, o objeto não é o benefício ao outro, né? Mas é eu ficar bem na fita, ficar bem comigo mesmo, né? Não ter sentimento de culpa, exatamente, é isso aí, né? Então isso é uma atitude egocêntrica, né?
E ele segue dizendo: em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua enquanto se reservam o que há de melhor e de mais confortável, né? Então aquela mesma questão, né? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos de casa. Tem gente que explora os idosos, né? Isso aí tem eu não sei se vocês têm visto, né? Tem tido muita denúncia, né? De abuso de idosos, né? Isso aí tem sido para vocês verem o quão a humanidade ainda está muito moralmente atrasada, né? É por isso que agora há pouco a gente falou, né? A evolução tecnológica andou, mas a evolução interior e moral está estacionada, né? Nós somos medievais, né? Medievais, tem coisas assim que a gente vê que é medieval, né? Totalmente medieval. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Aqui já são perguntas que ele vai propondo para reflexão, né? Sua mãe te regateou o leite quando você estava no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Então aqui ele coloca, inclusive, que esse cuidado vai muito além do cuidado material. Amabilidade, paciência, que é muito mais difícil às vezes até, né, do que dar o amparo material, né? Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentam em sua fraqueza. Não. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Isso aqui faz a gente entender muitas vezes, porque a gente se apieda muitas vezes da situação de determinadas crianças, né, que renascem em lares violentos, pais abusadores e pais que maltratam. Isso a gente tem visto, inclusive, com muita frequência na própria imprensa, né? Mas aqui a gente percebe que muitas vezes as crianças provavelmente seja a reencarnação de espíritos que descumpriram com esse dever, né? E acabam sendo atraídos justamente para renascerem como filhos daqueles que eles abandonaram. Então isso vira vira uma confusão, um sofrimento, né? Às vezes não é interminável, porque o sofrimento sempre termina, né? Mas quando a gente se prende nesses ciclos viciosos, às vezes passa muitas encarnações, porque o que acontece? Aquele que abandonou os pais na encarnação passada, renasceu agora como filho daqueles pais, intuitivamente lembrando daquilo, tem uma raiva lá dentro, maltratam as crianças, abusam das crianças, aí essas crianças, enquanto um dos polos não perdoar, o sofrimento vai ser interminável, né? Enquanto alguém não tiver um insight de lucidez, né, isso vai ficar se repetindo, né? E aí, na conclusão desse tópico, desse item número 3, Kardec fala assim: certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo. Tá aqui, ó. Mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Esse é o ponto, né? Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim, né? Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão, né? Porque por mais que os pais sejam agressivos, grosseiros ou qualquer coisa assim,
a gente vê que de qualquer maneira, primeiro são os pais. Esse é o ponto. Segundo, que se a gente, olhando por uma visão espiritual, a gente vai ver o quê? Ninguém reencarna num ambiente por acaso, muito pelo contrário. A família é a expressão kármica mais cabal dos nossos débitos e dos nossos créditos também. Então, aquele ambiente familiar no qual a gente nasce, se a gente olhar para ele com esse olhar de lucidez, nós vamos ter uma noção bastante razoável do que nós fizemos no passado, né? Porque é o ambiente familiar aquele que vai nos atingir de maneira assim mais significativa na vida, né? Porque é onde a gente vai ter aquela formação da infância que vai dar uma direção quase que determinante na nossa vida, né? Então, a gente, quando está imbuído de uma visão mais ampla, mesmo quando a gente vira assim, pais que porventura não cumprem com seus deveres paternos como a gente acha que deveriam cumprir, ou de acordo com uma visão mais cristã da vida, mas a gente tem que entender que tudo ali tem uma trama kármica, né, onde está funcionando a justiça divina. E aí qual é o remédio para qualquer situação? É o que diz o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Não tem salvação. Então, ser caridoso aí significa aquilo que nós falamos agora há pouco sobre dar bom nascimento. Ainda que as coisas não estejam bem, vamos tentar olhar nelas o que elas podem oferecer de melhor e, a partir dali, tentar fazer algo para que a situação melhore. Porque hoje em dia, conflito em família não falta, né? Conflito em família tem muitos, né? Mas, se tiver essa visão espiritual da vida, essa visão que procura seguir essa recomendação de Jesus, de que fora da caridade não há salvação, aí vai ficar mais... aí vai se ter alguma chance de se resolver os problemas.